Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Estou aqui para mais um vídeo de autoconhecimento. Neste vídeo o tema é somos o que pensamos, né? Então assim, é uma pergunta, somos o que pensamos? Eu vou estar falando a respeito disso, né? Como assim, o que somos? Então eu vou falar a respeito de como, né, o que somos, o que nos forma, né? O que faz de nós o que nós somos. É a nossa relação com o meio, né? Com o meio que nós existimos, tomamos formas e tal. Então assim, o que é essa nossa forma? Então eu vou estar falando que sobre nossos corpos interiores, sobre como nós lidamos com a informação que é chegada até nós, né? Porque cada pessoa lida com a informação de uma forma diferente, né? Nem todo mundo vê a mesma coisa. Às vezes você tem lá, por exemplo, eu sempre uso a árvore como exemplo. Alguém vê uma árvore bela, outra vê uma árvore feia e tal. Então cada pessoa tem um jeito de acordo como se fosse ela tivesse filtros, né? A informação chega até ela, só que bate nesses filtros, né? Então ela vai filtrando e tal. Então eu vou procurar neste vídeo colocar, né, e explicar para vocês a forma que vocês lidam com a informação que chega até vocês, né? Por que é importante saber isso? Que cada pessoa lida de um jeito com a informação. Tem lá, né, Jesus falou, conhecendo a verdade vos libertará. Mas aí entra aquela pergunta, estamos prontos para a verdade? Né? Porque a verdade, o que é a vida, o que é tudo, já está tudo aí, né? Basta que nós vamos lá e acessemos. Só que quando nós vai procurar isso, né, como nós vamos procurar isso, bate nos nossos filtros, né? Então eu vou estar explicando para vocês o que são esses filtros, o que são essas camadas, né? Para que a gente, despidos dessas camadas, podemos ver a verdade como ela é, né? Sem nos impactar, sem que cause dano a nós, né? Porque esses filtros eles impedem, porque é uma espécie, vamos supor, de barreira, né, que tem que ser quebrada e tal. Então nós temos que remover esses filtros, porque se a verdade ela chega como que ela é, então ela quebra, causa rupturas nesse filtro, então acaba, digamos, machucando a gente, né? Assim, até fisicamente, né? As pessoas têm doenças por quê? Porque são esses filtros que estão respondendo à informação exterior que elas não estão sabendo lidar. Então vamos lá. Digamos que esse aqui é um ser humano, né? Vou tentar desenhar aqui um corpo humano. Aqui o bracinho, tá? As pernas. Legal, tá. Então aqui, primeiramente, né? Nós sabemos que somos uma consciência utilizando corpos físicos, né? Então, qual é a primeira camada que podemos colocar? Esse nosso corpo físico que nós utilizamos agora. Então, esse aqui é a primeira camada que a gente recebe a informação, né? Quando a informação chega até nós. Então, nós vamos receber com essa primeira camada. Nós, por outra vez, temos um corpo interno, né? Assim, uma forma interna é uma forma de dizer, né? Seria um corpo que está aqui e tal, está aqui dentro, que seria uma espécie de segunda camada, né? Aquele mesmo imperfeito aqui. Então você tem um corpo físico, que é essa primeira camada, e um corpo interno. Esse corpo interno eu vou fazer de outra forma, senão vai ficar meio bagunçado para entender aqui. Eu não vou fazer um corpo humanoide, vou fazer o corpo nosso como uma esfera. Então, esse corpo aqui é a primeira camada, né? É o nosso corpo físico. Então a gente tem no interior, a gente tem a alma, né? Esse ser é o que nós somos aqui empontilhado para indicar que é uma forma sutil, né? Um corpo mais sutil que esse corpo mais denso, seria aqui uma segunda camada. Então assim, nós como alma, a gente vem e entra num corpo físico, né? Então a gente já traz, digamos, um ego feito, pronto, né, do que nós fomos anteriormente, antes de começar a encarnar aqui na Terra, ou essa vida. Então assim, ao encarnar aqui, ao assumir um corpo humano, você vai ter essa primeira camada. A princípio, essa primeira camada, ela tem que ser livre, né, para vir que a informação venha de fora. Aí você tem a informação, ela venha, então ela, digamos, ela passe, né, por essa primeira camada, e você recebe ela de forma com a alma, com o que você é, de forma pura, né, e você, de acordo com o que você é na alma, você interprete aquilo, você lide com aquela informação. Mas aí tem essa primeira camada, né, que é o que somos, é o que a gente enxerga, a gente vê no espelho.
qual que é o problema disso? Né? A princípio não deveria ter problema nenhum. O problema é sempre, como eu coloco, a gente está no mundo invertido, né? Na Matrix, que ensina coisas erradas para nós, que ensina o que não é. Né? Ensina tudo que a gente não é e a gente abraça isso. É como se instalam programas, né? E os programas vão ficar o quê? Nessa primeira camada. Então, para dar uns exemplos, por exemplo, a gente nasce, né? Aí eles vêm e colocam um nome. Então todas as pessoas que nasceram vão ter um nome. Esse nome vai ficar o quê? Ele vai pegar essa primeira camada e vai ficar encrustado aqui na primeira camada, né? O nome. Fora o nome, a sua família, né? Tem toda a tradição, tem um país que ela nasce, né? Eu sou um país tal, né? Então eu sou um brasileiro. Então aqui já engrossou mais essa camada, né? Uma religião, vai botar uma religião, tá? Engrossou mais nessa camada. Então assim, religião, aí você vai ter a etnia, a cor da pele e tal, né? Eu sou da raça tal, né? O sexo, gênero tal, e assim vai se colocando, né? E vai pegando essa primeira camada, ela vai ficando, né? Grossa, né? Vai ficando encapada. E nessas primeiras camadas vai instalar o que? O que eles vão utilizar, né, para colar isso daqui? Qual que é a liga que vai colar essas informações nessa primeira camada? Que vai formar está formando um ego terreno aqui, né? Como vocês perceberam. Nós, né, a primeira camada tem ali o número 1. Número 1, né, o que somos, instinto de sobrevivência, o indivíduo e tal. Então, assim, o indivíduo ele vai ter medo, né, do seu fim, né? Então, aí você tem a ciência também, que é uma camada, né? Tem a ciência também. Pode esquecer da ciência. Então a ciência ela fala que você começou, você vai ter um fim. Então ela condena todo ser à morte, né? Então todo ser, essa primeira camada, ela é condenada à morte, né? Não essa primeira camada original nossa, mas aqui o que foi colocado, que é encapado, né? Que é como forma ali como medo, como uma argamassa que vai servir de cola. Então as pessoas vão ter o medo e o medo vai ajudar a fixar, a manter preso tudo isso. Então, quando uma informação chega de fora, ela vai bater nessa primeira camada e não chega até a alma, né? Então, aí vai ter esses filtros que a pessoa vai acabar filtrando. Então, uma informação, por exemplo, a gente está aqui para lidar, a gente quer a verdade, a gente está buscando saber o que somos. Só que nós temos que nos despir desses egos, né? Dessas coisas que não somos, que foram colocadas a nós, né? Um ser humano, né? Uma primeira camada, eu sou um humano, eu sou um homem, né? É enganoso isso, né? É a forma que as próprias camadas usaram para se descrever, né? Você tem que fazer uma descrição de alma, né? Como alma, né? Como será que eu via a Terra? Como que eu via o ser humano? Né? O que era ali? Então ali você vem e tal, encarna, só que aí eles te colocam outros conceitos do que é e tal, né? Que só vive tanto tempo e tal, e tem que fazer tudo isso aqui certinho. Então assim, você vai ter uma informação, por exemplo, no ramo científico, né? Que era para ser sobre discos voadores, naves e tal. Aí você tem uma nave, você fala, aqui temos pessoas contatadas, né? Para quem já estuda tudo isso já é uma realidade, né? Muitas pessoas tiveram seus contatos, algumas pessoas já tiveram a bordo de naves e tal. Mas aí você vai ter a camada da ciência, né? Então vai vir a informação dos ETs, né? De extraterrestres e tal. Aí esse é um tipo de informação que vem. Aí chegou aqui, bateu na camada da ciência. O que a ciência fala? Que nem um objeto pode voar mais rápido que a velocidade da luz, né? Essa é uma camada. Então você tem uma camada da ciência. Nessa camada da ciência vai ser instalado um programa que vai dar um rebate automático quando chega a informação, né? Então a informação que os ETs chegam até aqui, né? Então quando o indivíduo que tem essa camada recebe essa informação, ele vai falar: nenhum objeto pode viajar mais rápido que a velocidade da luz, né? Então este é um programa automático que ele vai responder. Então quando você vai conversar com um indivíduo desse, você sabe que você não está acessando a alma dele, você está batendo nas camadas dele, né? Então a camada, sempre quando o indivíduo reage de forma automática, está batendo nas camadas, né? Um ser, e são coisas simples que às vezes as pessoas não percebem. As pessoas às vezes saem ali de uma garoa, né? Tá um friozinho e falam: ih, eu acho que vou pegar um resfriado. É camada, né? Camada da ciência, camada de crenças,
né? A gente tem que se despir dessas crenças, né? A camada da religião, né? Que o ser que tem que temer a Deus, tem que servir a algo exterior, né? Isso é religião, está na camada, ele não está com a alma dele, ele está na camada ali da religião, né? Então, essas são as camadas. E é importante se despir dessas camadas, a camada que julga, né? A camada que vê o outro, que vê em qualquer situação que seja e já emite um julgamento, não sei o que é isso e tal, né? É uma camada, tudo isso são camadas, porque eles não, uma camada, ela vai ver outro ser humano lá, ela vai ver a camada desse ser humano também, ela não vê o interno, então ficam camadas, né? Interagindo com camadas. Então, a forma que as pessoas que nascem aqui, né, que as crianças e tal, são programadas, são educadas, é para reforçarem essas camadas e não têm acesso à alma, né? Então, assim, onde você vê assim nas escolas ensinando tal, hoje, né, eu vi algumas notícias que tem algumas escolas do Rio Grande do Sul ensinando meditação, né, para as crianças e tal. É algo que está começando agora, né? Sintomas, sinais da mudança, né, que está mudando. Aí você tem ali nos Estados Unidos que começou aquela droga de Ritalina, né, que as crianças imperativas vai soca a droga na criança, né, que é o que? A alma tá ali, entendeu? Querendo romper essas camadas, então dá uma droga, ela vai, acalma isso daqui e tal, né? E aqui no Brasil também é muito usada essa droga. Então, assim, o sistema tradicional, ele lida assim, né, com esses indivíduos. Tem que adestrar, tem que formar o que eles querem, né? O tal da formação. Então, forma o que eles querem. Então, é assim, porque é importante você estar sabendo disso. Então, a gente vai entender, até mesmo eu tenho essa consciência, tudo que a gente lidar com que se relaciona, né, tá vindo primeiro nessas camadas, né? Então, quando vem ressoa de alguma forma negativa, você tem que ver o que em si, né, tá fazendo com que você veja a forma negativa, com que você não entenda o que está se passando, né, o que se passa com a humanidade e tal. Então, você tem que não ir até a informação, né, daqui a partir da camada. Você tem que ir daqui do seu interior, né? Então, você tem que silenciar. Então, é por isso que é aquela coisa importante da meditação, do silêncio e tal, porque o silêncio ele silencia, né? Você fisicamente você tá lá parado, né? É um vegetal, não faz nada, né? Praticamente as pessoas não vêm nem respirando. Se você manter aquela respiração tipo baixa, tal, bem zen, então o interior ele já começa a ressoar mais, né? Para lidar com aquela informação. E as informações, tudo esse ser interior, você antes de encarnar, você já sabe, né? Você sabe que tem vida lá porque você veio lá de fora, né? Você, digamos, pilotou naves, andou em naves, visitou vários mundos. Então essa é uma informação que está dentro de você. E quando você encarna num corpo que vem um sistema e enche dessas camadas, né? Você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, né? Isso aqui começa a implodir. Você aqui dentro você não se aguenta, né? Então fica aquela pessoa imperativa, né? Por exemplo, uma pessoa que fala rápida, geralmente algumas pessoas que falam de espiritualismo e tal, e vai dentro das pessoas, porque isso aqui, gente, tá a mil, né? É a alma que tem muita energia e tal, e tem essas camadas que são limitantes, né? Então nós temos que nos despir dessas camadas, né? Então, assim, a importância, né? Lidar com a informação. É a verdade que liberta. A verdade liberta, mas aí a gente pega, por causa das camadas, a gente não consegue lidar com a verdade. Por exemplo, as pessoas que falam, né? Tem aquele mito, que eu considero um mito, que não existe uma abertura ufológica, porque as pessoas vão pirar, né? As pessoas que acreditam nas religiões, que foi tudo uma fraude e tal, de repente tudo isso vai cair, né? Caiu a camada, né? E quando cair a camada, elas verem que não tem nada naquela camada que se der para aproveitar, né? Essas pessoas surtariam, né? Eu acho um mito, porque assim, vai ter que primeiro derrubar o medo, né? Saiu o medo, essas camadas vão se soltar, né? Hoje o problema desse sistema é o medo, né? A vibração de medo, as vibrações desse. Então, esse medo sendo diluído, essas camadas vão perder a liga, né? Então elas vão se soltando com mais facilidade. Então, dependendo do jeito que essa informação chega, né, já vai atenuando, né? Nós mesmos vamos lidando com a informação de forma lenta, vagarosa e tal. Muitas informações, né, que a gente recebia há não sei quantos anos atrás, que a gente tinha pouco conhecimento, pareciam absurdas, né? Por exemplo, uma nave espacial que não tinha painel de controle, né? Eu vi quando eu comecei a estudar ufologia, né, sobre umas placas que tinham achado que era apenas o desenho da mão, né? E tinha um ufólogo falando que foi contratado e tal, e a nave, né, ou seja, ele colocava a mão assim no painel e por ali pilotava. Né? Então, assim, com pouca tecnologia a gente não consegue fazer ideia, né? E parece absurdo, né? Porque você tem a sua camada de ciência que fala que aquilo não existe,
né? Hoje você já tem ramos das ciências, né, com aquela neurociência que capta ondas mentais, que consegue controlar ali às vezes um bonequinho no computador, consegue mexer. Então você pela mente você já controla uma máquina, né? Então ali você colocava ali a mão, tal, no painel. Então hoje você vai ter naves que mais evoluídas que o ser não precisa de painel nenhum. Ele entra lá, então ele já se conecta com a nave, né, mentalmente, e a nave faz o que ele, né, para onde ele vai, né? Então assim, é uma tecnologia que se for colocada para antigamente, vamos supor, antigamente, o que eles falavam lá no tempo das Bíblias e tal, né, que era carruagens voadoras, né, porque o veículo que eles conheciam era carruagem, né, então falava carruagem de fogo, né, que voa, né, palácios voadores, né, são naves, tá? Hoje a gente já tem uma tecnologia para entender que são naves, né, mas vai além disso, né? Hoje você já tem mensagens que falam que não é a nave, é o próprio ser, né? A própria entidade, a nave é um ser já, né? Então assim, cada vez se a gente se bate nessas camadas, a gente não entende. A pessoa já retruca, né? Ó, fala, não, isso é impossível, tal, já voltou. Então a pessoa não vai ter aquela informação, né? Ela não vai ter nem trabalhar. Agora, se a pessoa ela tá despida do medo, o que acontece? Vem a informação bate na camada e fica trabalhando nessa camada. Ela não retruca nem absorve. Aí com o tempo, ela sem medo, ela vai, né? Quando ela tiver um pouquinho mais madura, ela acaba absorvendo aquela informação e derrubando aquela camada. Derrubou a camada, vai abrindo janelas, né? Então assim, o corpo ele passa a ficar cada vez mais natural, ele passa a ser o ser humano natural que era, né? Sem despido dessas camadas. Então ele mesmo não se importa com o que ele é, ele não se importa com os julgamentos, quando as pessoas vêm e julgam, né? Ah, você é isso, aquilo, tal, você fez isso, tal, né? Não tem camada para reagir, né? Então vem. Se não interessa, ela tem um livre trânsito, né? E por exemplo, esse corpo aqui, ele é mais sutil, ele tem uma outra vibração. Então, o que se passa aqui nesse mundo denso, né? Ele passa que nem passa pelo vento, passa pelos corpos sutis, que nem os corpos das almas que estão desencarnadas, que estão aí, passa pelas pessoas e tais, então não ressoa, né? Não nos interessa julgamento, não nos interessa o que as camadas estão pensando ou estão fazendo, né? Não nos interessa o que está acontecendo aqui. Então quando você tem, não é uma espécie de indiferença, é uma espécie de você lidar com a informação sem que aquela informação cause dano a você, sem que ela cause qualquer coisa. E, então assim, por exemplo, a pessoa então ela vai saber da religião, que foi uma fraude e tal, né, do 11 de setembro. Imagina que os americanos, dos pais que perderam filhos na guerra, pessoas que perderam nessas guerras criadas por esses caras que estão aí, né? A pessoa que se voluntariou, né, para guerrear numa guerra falsa, né, e lá foi mutilada e tal, volta para casa só os bagaços. Essa pessoa, será que ela está preparada para lidar com a informação de que foi uma fraude, né, sobre os ataques de falsa bandeira que eles criam para criar essas guerras? Será que essa pessoa ela vai refutar isso na hora, né, porque bateu ali na camada dela, né? Então assim, quando a pessoa se despiu dessas camadas, ela vai receber a informação, então vai poder entender o que é o meio, né? Você quer conhecer a si mesmo? Conheça seu corpo, né? Como ele funciona, biologia e tal, né? O que eu posso estar comendo, o que eu posso estar fazendo, os exercícios que são saudáveis e tal. Então assim, são práticas, por exemplo, de yoga, né? Que a pessoa vai se conhecer, né? Arte marcial, a pessoa se conhece também, a arte marcial original, né? Não tem, a oriental também não é aquele sentido de brigar, de confrontar o outro, não tem nada digamos, de violência, né? É autoconhecimento, né? O principal, a pessoa se conhecer, controlar o seu corpo, né? Conhecer a si mesma, então ela conhece, digamos, a si mesma, então ela vai se lidar melhor com as informações que ela vai ter no exterior. Então assim, a extensão do nosso corpo aqui na Terra é a própria Terra. Então assim, conheça a Terra, conheça o que está acontecendo na Terra, conheça os problemas que estão passando na Terra. Mas eu tenho que estar despido de camadas para poder adentrar esses conhecimentos, né, essas informações. Senão vai vir que nem aquela lá, o ET vem até aqui, mas é impossível, porque nenhuma nave viaja a essa velocidade maior que da luz, e eles estão a não sei quantos bilhões de anos-luz, né, eles demorariam não sei quantos mil anos para chegar até aqui, né? Então assim, já descarta, então ele já não me dá, ele excluiu essa possibilidade. Então para camada isso aqui já não existe, né? Então ele vive na própria camada, porque não existe essa realidade, então ele perde contato com a própria alma, que apenas fornece energia para essa camada existir, né? Porque não vem a informação, embora ela tenha informação, ele não consegue absorver, né? Então é aquela coisa que fala, aquele sujeito é um sujeito sem alma, né? Antigamente usavam muito, né? Os próprios controladores do sistema,
né? Eles condenavam, tipo, por exemplo, o negro, falavam que o negro não tem alma para poder escravizar, falava que a mulher não tem alma. Até hoje, algumas pessoas ainda têm aquela crença que fala que animais não têm alma, né? Que não sentem nada e tal, por isso que usam, né? É o próprio, né? É a própria camada, né? Para benefício próprio e tal. Então ela meio que se desconecta, não consegue conectar com outros seres sente. Então eles falam, aquele ser não tem alma, né? Porque muitas vezes como eles não têm a alma, como eles são perversos, né? Eles estão na camada, eles próprios não sentem o seu interior, então eles projetam aquilo naqueles seres que eles querem usar e usufruir, né? E falar, então não tem alma, então pode usar, né? Então assim, o problema da informação, né? Então assim, a gente sabe da tal da verdade liberta, mas como lidar com essa verdade é o conhecer o que se passa no mundo, né? Então o que se passa no mundo hoje, a gente tem algumas ideias, né? Então a gente navega pela internet, pesquisa para saber o que está acontecendo. Então você vai conhecer, por exemplo, como eu falei já das guerras, né? Que são criadas sempre com interesses. Aí você vai querer saber, por exemplo, sobre deuses, né? Sobre Deus. As pessoas hoje, ela tem a crença da religião, né? Tem a camada da religião, então muita coisa para já aqui na camada da religião, né? Uma camada que as pessoas elas poderiam estudar. Se elas têm a crença, elas acham que a religião delas que elas seguem é perfeita, né? Então isso já impede que elas vá buscar a história da sua religião, né? Que ela pegue a Bíblia e leia aquilo aí, detalhadamente. Ela vai ver que aquilo lá é um livro de atrocidades, o Velho Testamento, né? Então ela achando que é perfeita, ela nem vai atrás, ela nem reconhece aquilo, e quando ela vê, ela tenta justificar, mas Deus tem os seus próprios caminhos, né? Que era mandar matar, sacrificar, destruir povoados. Ela não entende isso, que hoje, se alguém faz isso, era o que? Eram ditadores, que nem você tem ali o Napoleão, tal, saiu Hitler, né? Ela não entende que era o mesmo mecanismo, né? Só que tá lá justificado no livro que elas acham que é sagrado, porque lá tem um programinha que fala, não é a palavra de Deus, tá na Bíblia. É um programinha, né? Quando elas rebatem automático, tá na Bíblia. Então você já não acessa aquele ser. Então assim, não percam tempo falando, quando você vê que bateu na camada, não percam tempo, né? Que aquilo ali só vai voltar e tal. Então o perigoso é você ficar discutindo camada com outra camada. Você vai formar uma camada se você for discutir com pessoas assim, né? Então assim, não tenha ego, não interessa que o outro, se ele pensa assim ou não, né? Não é problema seu, é o problema do outro, é a experiência do outro. Então, sobre informação, aí eu já estava falando sobre Deus. Então você vai ver que no passado chegaram seres que vieram para dominar, né, a humanidade. E qual que seria, se existisse um demônio, as pessoas nem param para pensar nisso, se existisse um demônio, qual que seria a pior mentira, né, ou a melhor mentira para eles que eles poderiam contar para a humanidade? Eu sou Deus, né? Então vem esses seres que são seres demoníacos, seres escuros, e falam que eu sou Deus, né? E se passaram por Deus tal, e criaram Deus, né? Eu diria que Deus não é uma criação que vem de fora, né? O ser interior, ele sabe que é o todo, né? Então a camada criou Deus, né? Então assim, se você está na camada, jamais você vai querer se desfazer dessa camada, né? De medo, porque a pessoa tem medo. Não, se eu falar isso aqui eu vou estar blasfemando, eu vou perder a proteção, né, de Deus, então eu vou ficar sujeito a acontecer qualquer coisa, a perder a vida, né? Alguém vir me matar porque eu não estou acreditando em Deus, porque eu perdi a proteção e não está mais me protegendo. Então isso está na camada de religião, de crenças, né? É uma fé baseada no medo, né? Eu acredito nisso porque se eu não acreditar eu vou ser punido, né? Então essa aí é camada, porque se a pessoa tirou essa camada do medo, a razão vai falar mais alto, então ela simplesmente vai se fundir com a natureza, ela vai ver o que está aí, ela vai entrar, por exemplo, você não vai, vamos supor, você escuta um líder religioso falando, né? Então assim, apenas o som, mesmo eu falando aqui, o som, a imagem e tal, é a primeira camada, né? Então assim, a camada ela vem, bate na primeira camada, se não tiver camada ela chega aqui no ser. Então você, despido das camadas, você não vai ouvir o que a outra pessoa está falando, você vai acessar a informação que ela está falando, o que ela está tentando te passar, né? Então assim, cada um lidar da sua forma com a informação de acordo com os seus filtros de camadas, né? Se essa pessoa não tiver medo, não tiver preconceito, não tiver nada, então ela vai vir a informação mais pura, então ela vai conseguir acessar e entender o outro. Por que o outro está fazendo isso, né? Se a informação é verdadeira e tal, ela vai sentir, ela vai conseguir o tal sentir, né? Você não está vendo a informação, você está sentindo se aquilo é verdadeiro ou não, da forma que aquilo te impacta, né?
primeiro tem que ser sem medo. Se tiver medo, você vai sentir medo de tudo o que forem colocar para você. Então, você vai perceber que aquela pessoa está mentindo, estão com interesses próprios, né? Você vai pesquisar e tal, porque ela passa ali com a sacolinha, né? E para onde que vai aquilo e tal, né? Bolso, né? Então tem tudo isso que a pessoa, a camada ela não quer ver, né? Porque aquilo destrói a realidade dela, aquilo mata quem ela é. Então é aquele ser que acha que vai morrer, né, daqui a tanto tempo. Então ele é um instinto de autodefesa, né? Que seria algo natural que a Matrix usou para ela, né? Para deixar o ser refém dele próprio. Então você, né, como ser interior aqui, você cria as suas próprias barreiras, grades, né, muros, né, e fica preso ali dentro, né, e fica um escravo de si mesmo. Então aqui você fica apenas um bonequinho da Matrix e você é usado por esse sistema, né? Então eles falam, ó, você é um profissional de tal, então você vai fazer isso aqui a vida toda, tal, trabalha pra gente aqui, vem gerar isso aqui, né? Então você trabalha lá tantos anos numa empresa, você não sabe nem o que você está produzindo, você não usufrui daquilo, né? Você está fazendo algo inútil, porque você tem um interesse, não é o primeiro, né? Na natureza, tudo que se faz, o primeiro interesse é aquilo que ele está fazendo, então ele é espontâneo, né? Estou fazendo isso porque tal, é natural, é algo que ele precisa, né? Eu quero tomar água, então eu caminho até o rio, vou lá até o rio, até uma fonte tal, e tomar água. É o natural, né? É o lógico, né? Na Matrix, não, eu quero tomar água, eu vou ter que ir lá no trabalho, trabalhar, ganhar lá uma moeda para chegar lá não sei na onde tá e comprar água, né? Então, você fez várias coisas para suprir algo natural, né? Então aqui é uma vida na Matrix, que as pessoas já estão tão encapadas que elas não conseguem visualizar uma vida natural, né? Uma vida sem essa coisa aqui que vai morrer, né? Isso aqui vai ficar aqui, né? Então o ser ele tem um grande medo disso aí, porque isso aqui deixa de existir. Então, voltando à informação, sobre a informação dos deuses, então você vai ter esses deuses, por exemplo, informações absurdas do que os seres, né, que desde toda a época. Então você vai ter pesquisa lá na época da Inquisição, né, eles torturavam as pessoas que tentavam sair desse sistema para roubar as terras, para roubar os ouros, né. Então assim, são sistemas que serviam esses deuses, esses seres que vieram e falaram que eram deuses, criaram todas essas crenças, né, tenham medo. Então hoje você tem vários na área da arte, de cinema, de filmes, desenhos, você tem várias pessoas expondo isso, né? Que as pessoas elas têm lá e de repente tem um fanático que crê numa certa entidade, né? Que tem que fazer sacrifícios para acalmar a entidade, né? Quase todos os desenhos colocam algo assim, né? Então eles faziam ali sacrifício, né? Para o ser, o Deus lá que eles servem acalmar e não vir prejudicar. Então assim, sempre com base no medo, né? Então isso é algo que não ficou lá só no passado, né? Essas elites e tais ainda servem esses deuses, ainda tem os seus rituais secretos. Assim, eu diria coisas absurdas que nós, digamos assim, não temos nem como imaginar, né? Algumas pessoas, né, falam isso, né? Você tem aí, se você for pesquisar, né, eu não saberia direito, mas a Alex Jones, Josh Collier, né, tem uns nomes aí, né, pesquisadores, né, que foram nesse meio. Tem uma entrevista lá com o Arizona Wilder, né, Wilder. Então assim, Credo Muta, né, tem vários pesquisadores aí que colocaram, né, contaram suas histórias. Então assim, é a verdade vindo. Então o que você vai fazer? Você vai investigar aquilo, né? Aquilo faz sentido ou não, né? E você juntando com várias outras informações, várias outras fontes, você vai ver que aquilo vai completando um grande quebra-cabeça. Então assim, tem coisas, né, que eu mesmo já tomei conhecimento, que são assim, absurdas, né? E se aquilo vem e bate numa camada, vai ressoar no medo incrível, né? E a pessoa, não, aquilo é absurdo, não pode existir uma coisa assim, né? Então assim, é o que acontece no mundo, né? Então se a pessoa quer conhecer, quer ter uma expansão, né, de consciência, tem que saber, estar ciente do que acontece no mundo, né? Então ela não admitindo aquilo, ela se fecha, né? E se fechando, ela acaba ficando nas camadas, né? Então assim, o conhecimento não vem, então a verdade não vem para ela. Então ela tem que ter a capacidade, né, ou a frieza até, para saber de tudo aquilo e ir além daquilo, né? Por exemplo, tinha um filme aí, um seriado, The Visitors, né? Eu acho que muitas pessoas viram, que falam que vi uma outra raça, né, uma raça reptiliana. Até eu acho que parou esses seriados. Acho que quando eles começam a falar coisa demais, né, eles vão lá e cortam. Então assim, uma raça reptiliana
vinha, escravizava o ser humano. Então tinha uma sacerdotisa lá, que era a comandante deles, né, que tinha aparência humana e tal. Então ela conseguia mandar uma certa energia para todos os outros humanos, né, uma energia boa e tal. Então todo mundo ficava ali no êxtase e tal, lá na maior paz e amor, né. Então acreditava naquela entidade, né. Só que por trás, né, eles tentavam pesquisar o próprio ser humano, o que é e tal, para escravizar. E tinha ali laboratórios na nave para tentar encontrar a alma humana, né? Então assim, não é coisa nova isso de tentar encontrar a alma humana, porque esses seres, eles estão mais na camada, o interior deles não é tão antigo como o nosso, né? Nós que somos humanos, nós temos história, temos uma bagagem, né, muito extensa, né, vidas de outros mundos, né, essas coisas que eu falo, né. Então a gente vem como alma, a gente se interioriza, vem e tal, e se expressa de dentro para fora, né. Agora esses seres, o ser mais novo, o ser que é como um animal, se você pegar um animal, você cria um animal, né, e vai lá e é uma máquina, é um computador, você criou, você colocou mais inteligência, colocou mais processador e tal, né, e só que aí você implanta seus programas, então ficou só a camada, não tem aquela alma controlando aquele ser, né. Então muito desses caras que estão no controle, estão no poder, é só camada, né. O interior deles é muito novo, é o tal de que fala da alma nova, né, uma alma inexperiente e tal. Então não tem bagagem para, né, para se livrar, para se desencilhar, né, de um monte de lixo que tentam colocar, né. A alma mais antiga ela consegue, então por isso que você consegue entender os outros seres, não porque uma pessoa nasce numa favela e tal e vence na vida, a outra não, vira traficante e tal, né, porque o riquinho tal vai vira droga, vira ladrão e outros não, né, assim não tem esse tipo de julgamento porque você já entende, né, uma conseguiu, outro não, né. Então assim, esses seres, né, como eu estava falando, por eles serem almas novas, mais programados com isso, é o tipo de raça mesmo, a raça alien, né, coloca, que eu falo muito da raça reptiliana, acredito que tem várias raças, né, e eu não generalizo, né, tem muito, digamos, réptil bom, né, que estão lutando também para libertar, só que a maioria, a raça que vem e oprime é colocada como uma reptiliana, né, os próprios Anunnakis que vieram aqui, escravizaram, seriam reptilianos. Então assim, é como um animal inteligente, né, desenvolveu mais inteligência, ou no decorrer da sua história, do seu percurso, se preocupou mais com a inteligência, como o ser humano hoje, né? Se nós se preocuparmos mais com a inteligência, mais com a camada, né? Então nós vamos achando uma medicina que vai nos tornar imortal, né? Através de drogas e tais, não pela uma vida natural. Vamos aumentar nossa inteligência e tal. Então você vai engrossando sua camada, né? Só isso aqui é importante, vai achando que só o corpo físico é importante, aumentando a inteligência. Então essa camada vai ficando tão grossa que isso aqui vai perdendo contato com o seu corpo interno, né? Então vai ficar só uma camada e com o tempo, né, isso daqui vai e atrofia, né? A alma se retira, né? Fica só uma pequena energia ali. Então assim, você cria, ou seja, esse sistema, digamos assim, você reencarna, né? Eu tô aqui, vamos supor, eu sou uma alma antiga, então eu tô usando esse corpo, só que a camada dominou, né? Então eu fico aqui só com uma energia alimentando essa camada. Então essas camadas vai ficar o que? Impregnado na forma humana, na forma física, né? Que vai aumentar a inteligência e tal, né? E quando eu sumir, né, vai vir outra alma para encarnar nos descendentes e tais, que já vão ser almas novas, né? Porque as almas antigas já não aceitam, já não tem mais como controlar um corpo desse, né? Ficou muito denso, né? Ficou pesado, não interessa mais a eles, né? É um corpo que não tem controle. Então assim, mandam almas novas, né? Então é mais ou menos o que aconteceu nessas raças. Então assim, como almas novas, então eles viraram mais camadas, e é mais aquela coisa de predação, né? De extrair energia do exterior, né, roubar o que tem de fora, né, não ir até a própria fonte, né, que são eles. Então assim, aí fica aquela coisa de tentar entender o que é a alma, né. Por isso que muitas raças acham o ser humano muito criativo, acham o ser humano um ser incrível, né, porque a criatividade vem aqui de dentro, não está na camada. A camada são só coisas já construídas, são coisas prontas, né, tudo que está aí já é feito. Então assim, o ser que vem, que tem o interior, tem um espírito forte, ele do seu interior, ele consegue pegar o que está ali na camada e transformar aquilo. Então eu chamo aquilo de criatividade e tal, né? Muitas coisas que são criadas, são geradas, é o ser que veio de fora, já com toda aquela bagagem de conhecimento, e quando ele começa
a despertar, né, que é o que a gente faz aqui, você está dentro, você começa a despertar essas coisas todas, então ele desperta toda aquela informação que ele tem, que ele traz, toda aquela ciência, toda aquela tecnologia que já tem dentro dele. Então ele, com a camada, ele chega ali na camada da ciência, então ele, com as ferramentas que tem aqui, ele consegue desenvolver algo, né, algo produtivo, algo novo, algo que vai caminhar no sentido evolutivo para a raça. Então essa seria a criatividade que eles tanto admiram. Então eles falam, de onde vem isso? Né, que a gente não viu, estava aqui o tempo todo, e um ser vê e você não vê. Né, então eles vão tentar. Então naquele seriado V-Visitors tinha uma máquina lá, então eles abriam a pessoa lá, qualquer pedacinho para tentar achar a alma. Né, hoje você tem o grande colisor de partículas, né, supostamente para tentar achar a partícula de Deus. Né, que eles não estão mais no ramo da carne, né, eles já foram para física quântica, então já sabe que é átomo, então não adianta ver na carne que não está na carne, então vamos ver no átomo, né, vamos tentar achar essa alma ali no átomo, né. Eu diria que esse pessoal já sabe de tudo, né. Então assim, vamos supor, eu vou passar uma informação, digamos que esse colisor, esse pessoal que controla, eles usam o ser humano como gado, né, como eles usufruem da raça humana. Então, para prender o ser humano, né, para prender o animal, você prende com cercas, você faz cerca lá, o animal fica preso. Para prender o ser humano, você também faz as cercas. Só que as cercas que prendem o ser humano é cerca extrafísicas, né? Cerca de baixa vibração. Se você tem a Terra aqui, então eles colocam ali satélites, coloca HAARP, né? E satélites vão emitir vibração e vai manter a Terra com a vibração sempre densa, né, para que o medo seja mantido aqui. Então aí você faz lá o colisor, né, de partículas tais, que vai mexer vai lidar com alta energia, né, ao meu ver, também para manter essa vibração densa. A Terra está navegando, né, com o sistema solar, então está navegando ali e tal. Então, com o tempo ela entra em ondas cósmicas, que falam que é o cinturão de fótons. Então está adentrando aqui o cinturão de fótons. Então ela vai adentrar. Então essas ondas vêm, só que eles, através do colisor de partículas lá, né, ligam, ativam e tal, tentam fazer uma frequência que serve de barreira, né, para barrar essas ondas, né, para deixar a dimensão aqui densa, para que a Terra não dê o salto. Né? Então por isso tem a importância, não tem que ter medo de tempestade solar, porque se dá uma tempestade, o Sol explode, o Sol vai reagir contra tudo isso aqui, né? Porque isso aqui não vai interferir só na Terra, né? O sistema solar, assim como você tem o seu organismo, assim como a Terra, você tem que entender o que acontece na Terra, que é o seu organismo, o sistema solar também é um organismo, né? Então se o sistema solar é um organismo, a Terra está doente, né? Então ele vai reagir contra tudo isso, então ele explode, e tudo que tem aqui, que são aquela tecnologia que está sendo usada para limitar, queima. Né? Você tem tempestades solares que falam desativam sistemas de comunicação e tal, né? Às vezes desativa satélite, né? Então se for preciso fazer isso, vai ter explosão solar, vai vir, vai queimar tudo, né? E quem está no ser, queimou tudo, vai desativar os programas que eles ressoam com essas camadas, né? Então vai descolar, né? Então o ser aqui vai ressoar, a pessoa vai sentir que clareou, né? Vai sentir que respira mais um ar mais puro. Né? Só que as pessoas que tem a camada da tecnologia extraterrestre, né, vai ressoar no medo, né? De repente não tem tecnologia, não tem nada, né? Então é assim que funciona a forma que a gente lidar com o mundo exterior, né? As coisas estão aí, são como são, né? Então a gente apenas tem que absorver o conhecimento que está aí, né? Da forma como é, não da forma como a gente julga ser. Então, voltando lá, aqueles reptilianos lá do V-Visitors destroçavam a pessoa e tal. E essa seria uma informação absurda que a pessoa jamais ia admitir. Né? Jamais ia admitir que tem seres que ainda fazem sacrifícios. Né? Que sequestram crianças, sequestram pessoas, fazem rituais a esses seres. Né? E não é pessoa da alta classe. Né? É os caras que servem, que estão na cabeça, são os cabeças desse sistema. Né? E assim, tem muita informação a respeito disso. Então a pessoa jamais vai querer saber disso, jamais vai entender isso, né? Porque para ela é absurdo, para ela essas informações despertam o medo, né? Primeira camada. Então ela não consegue entender todo o contexto, tudo o que se passa na Terra, né? Então para mudar algo você tem que entender tudo primeiro, né? Entendeu, tal, aí você vai começar a ser um agente de mudança, né? Para transformar aquilo. Ok, agora eu sei qual é a doença, eu sei qual é o problema. Você não tem como resolver um problema, né? Se você não sabe, digamos, está doendo, tem algo lá, só que eu não quero saber o que é aquilo, vou dar um remédio para parar, né? Não. Você sabe, ó, tem algo estranho acontecendo no mundo. O que é a causa disso? Você pesquisando, você chega até a causa.
né? Então a cauda vai ser a mais absurda que você talvez imagine. A camada não vai conseguir penetrar, então você vai ter que desvencilhar dessa camada. Então você vai entender o que se passa ali e tal. E tendo aquela informação, você vai ver como ressoa em você aquela informação. Então se aquilo não te prejudicou nada, então você já está no outro nível, né? Você já está além daquilo. Então você já pode emanar uma vibração para que possa curar aquilo, né? Para aquela doença tal chegar ali e com uma vibração diferente ela começa a se transformar, né? Então aqueles seres são seres ignorantes que trabalham a partir do medo, são camadas, então mandando uma energia diferente ali, começa a dissolver aquelas camadas, né? Começa a reagir com toda aquela parafernália tecnológica, né? Então assim, o sistema como um todo precisa reagir, né? Então é o tal da massa crítica. Então quanto mais pessoas estiverem acordando, despertando e se tornando consciente, né, do que se passa no mundo, elas vão e não reagindo contra, né? Não batendo na camada, né? Que nem vê o sistema político, né? Aí vem o sistema político, você é tudo ladrão tal, e aí você bateu na camada, né? Você pega aquela energia e devolve, né? Então fica uma coisa alimentando a outra, né? Então assim, quem responde com ódio alimenta a coisa que aí está, né? Então não muda. Então você tem que ver de forma neutra, né? Não se envolver. Então aquilo de certa forma deixa de fazer parte da sua realidade, né? Então você passa por aquilo para ir ao próximo nível e tal. E então quando a pessoa ela consegue lidar com todo tipo de informação que venha, seja informação negativa, positiva, né? Informação positiva, existe um ser, não sei o que, aí o ser encosta na pessoa, a pessoa sente aquele êxtase e tal, né? E quer cair de joelhos e tal. Então é uma forma de bater na camada de religião, né? Pode ser o Jesus, pode ser o Cristo cósmico, quem for, né? Tem que saber lidar como igual, né? Não tem que se ajoelhar ao pé de ninguém, né? De nenhuma entidade. Essas entidades ela vai ter o quê? Mais energia, então ela não vai chegar perto de você porque vai poder destruir, né, as próprias camadas. Se chegar um ser aqui de muita energia, né, um ser vibrando aqui de muita luz, né, ele vai emitir a luz e vai queimar tudo isso aqui. Então o ser não vai aguentar, o ser vai desencarnar, desencarna, tal, e fica a alma. Então eles não vêm, né? Eles têm que deixar que você próprio venha e destrua essas camadas, não ele de fora. Então é assim que vai funcionar, né? A forma que a gente vai lidar com a informação. Então a gente tem que se conhecer, né? Conhecer o que está acontecendo, não ignorar os problemas, mas ter o conhecimento de forma livre, para que saiba a melhor forma de lidar com aquilo, né? Em nosso interior, eu diria, tem as respostas, né? Sabe o que fazer, né? É o tal do anticorpo, ele foi lá, entrou no problema para resolver aquilo, né? Então só que para entrar no problema, então você é um anticorpo, então você está vindo, para passar pelo problema você se contaminou um pouquinho, né? Então você chegou aqui todo encapado, aí você de dentro você vai despertar e vai limpar isso, aí você já tem a solução, né? Que nem a pílula, né? Eles colocam a pílula, encapa a pílula, a pessoa toma a pílula e aí resolve, né? Tem uma reação química. Então o que acontece na Terra é mais ou menos isso, uma reação química. Tem um sistema doente, bota muitas almas lá dentro, né? Infiltra como se fossem humanos, porque se ela vir da forma pura, não vão deixar entrar, né? Então entra como se fossem humanos, chega lá dentro, tem aquela reação, né, de amor e tal, para curar todo o meio. Aí você despertando, né, as almas que são aqui, elas têm que aprender a lidar com a informação, tem que entender que não são humanos, né, não tem que se comportar como humanos, né, porque se você tem um sistema doente, você não vai chegar lá e se comportar como se fosse a doença, né, fazer parte da própria doença. Então não se preocupe se tudo que vocês tentam fazer dá errado, né, porque o que está aí é da Matrix, vai funcionar para a Matrix, né, as pessoas querem entrar em empresas e tais, muitas coisas não vão criar no meio porque a pessoa vai tentar modificar, né, o que está lá, o sistema não ressoca a energia dela, né, então tente entender isso. Né, tenta entender de forma pura, não com medo do futuro, mas aí o que vai ser do meu futuro e tal, né, não existe futuro, isso aí é a terceira dimensão, né, chegou aqui na quarta, quinta, né, o ser, imagina o ser onde você está, talvez não tenha dimensão nenhuma, né, a nossa consciência é uma coisa, é engraçada, falar sobre a consciência é muito difícil, porque a consciência ela migra, né, a nossa consciência nós já formamos corpos, né, interiores, né, antigos e tais, nós temos um corpo formado, cada indivíduo. Só que a nossa consciência, de acordo com o sistema que a gente está, ela pode migrar. Então nós podemos ter um período da nossa vida, né, no passado, que nós estivemos nas camadas, nós tivemos nossas crenças, torcemos para time de futebol, né, acreditamos que era lá o corintiano, o palmeirense, né, o vascaíno, né, acreditamos que éramos aquela coisa, ficamos felizes, tristes com vitória, derrota de coisa, só que são coisas que não lhe acrescentem nada, são coisas que estão na camada e você acreditava que você era. Então a sua consciência, ela vai estar aqui, na camada. À medida que esse ser, né, sua consciência ela é inteira, então o todo ele trabalha, né, você já é, então o todo ele trabalha para dissolver, então você vai perceber a sua consciência migrando para cada vez um corpo mais sutil que você já tenha desenvolvido, né, então aquela coisa de sentir a expansão, né, porque esses corpos mais sutis estão em maior contato com o todo.
Então, sem estender mais o vídeo, né, já vai 44 minutos, é isso, né, sobre essas camadas, sobre entender que tudo que você recebe, tudo que você vê, primeiramente está batendo nas camadas. O que eu vejo, primeiramente eu estou vendo com olhos humanos, né, eu estou vendo com a forma humana, eu tenho a forma humana para se relacionar com tudo isso, né, só que eu sei que isso aqui é uma camada, né, eu estou além disso. Então assim, é se colocar sempre além, sempre de forma neutra e tentar entender por que eu estou aqui, o que estou fazendo agora, né? Entenda a relação. Se vem sentimento de medo, tem algo errado, bateu alguma camada. Se vem ansiedade, qualquer coisa, qualquer sentimento que vem, você sinta que há uma resistência, né? Tá batendo em alguma camada. Então se você está entrando agora nas ondas cósmicas, né? No cinturão de fótons que vai inundar a Terra, tá? Já está acontecendo, né? As pessoas mais sensitivas já percebem isso, então está vindo. É algo mais sutil, está vindo para elevar. Então assim, sem essas camadas, a pessoa vai permitir que venha, né? E eleve também e faça essa ascensão junto com a Terra, né? Porque a Terra ela está no ponto de despertar. Então faça essa ascensão junto com a Terra. Quem ficar nessas camadas mais densas, né? Isso aqui vai ser levado tudo para uma outra dimensão, né? Vai ficar numa dimensão mais densa. Talvez haja essa separação, né, que as pessoas tanto falam e tal, né, do joio e trigo, seja da forma como for, né, o que acontecer, esteja catástrofe ou não, vai ser coisa externa, né, você vai ter que olhar aquilo como se não está acontecendo na Terra, né, você se mantendo sem essas camadas, você está aqui, é um outro tipo de vibração, então você vai viver mais de acordo com a nova realidade, com uma realidade de uma outra frequência, de uma outra, né, dimensão. Né? Então assim, talvez a pessoa é aquela coisa de você não ver catástrofe nenhuma, porque a sua realidade já mudou, a sua realidade já é outra. Agora quem está naquela coisa de religião, de que vai acontecer um apocalipse, né? Que vai acontecer um catástrofe, que vai acabar com tudo, né? Camada e pode estar sim vivendo essas realidades, né? Porque esse pessoal que criou tudo isso, eles criou detalhadamente, né? O manual de como criar o ser humano. Né, assim como quem vai ter uma criação de qualquer animal, ele tem lá os estudos, ele estuda para como criar aquele animal. Né? Quem veio criar ser humano aqui na Terra, ele também tem um manual. Ó, o ser humano é um ser que é assim, 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 né? E com o tempo ele desperta. Você tem que tomar esses cuidados para que ele não despertar. Né? Mas quando ele estiver despertando, porque vai chegar um tempo que não tem como segurar isso, aí você aplica isso daqui, você aplica essa droga aqui, que é a droga do apocalipse. Então você faz com que eles usem aquela energia que eles têm, aquela energia incrível, aquela criatividade incrível, para que eles criem o apocalipse, né? Porque eles não são capazes, então eles usam o próprio ser humano, a própria energia, né? O acreditar, você cria a realidade que você acredita, então eles tentam fazer, né? Você vê toda uma série de filmes, você vê muitos espiritualistas falando que vai ter catástrofe, que vai ter isso, porque eles tentam, eles estão administrando aquela droga, os controladores administrando a droga do apocalipse, então eles querem fazer com que as pessoas acreditem, né? Que vai ter apocalipse para que elas criem essa realidade, né? Quanto isso, o pessoal da espiritualidade maior, e você vai ver que isso aí sempre vibra no medo. As pessoas estão com medo, então as pessoas começam a construir bunkers. Ah, como eu vou fazer para me salvar? Ah, e meus parentes, e meus animais, né? Sempre o medo, né? Medo está na camada, então eles estão administrando aquela droga na camada, né? A droga do apocalipse. O pessoal da espiritualidade maior, mesmo que está preocupado, eles estão falando, ó, é outra dimensão, né? Muda isso, você vai para outra dimensão e não vai existir, né? Você vai estar vivendo uma realidade totalmente diferente. Isso, não vai ter catástrofe, não vai ter nada, né? Então assim, quem se despide de tudo isso vai ter ascensão, é como se você tivesse continuasse vivendo na Terra normalmente, você visse as coisas se transformando, o mundo melhorando e tal, e com um passe de mágica, né? Hoje a gente vê as coisas se transformando, ou seja, está muito acelerado as coisas, né? Então elas podem ter vários caminhos, depende do que a humanidade como um todo acreditar. Agora, independente do que a humanidade como um todo acredita, você tem que ter, né, o seu próprio, digamos, válvula de escape. Né, ok, o humano não quer, então tchau. Né, você vem para curar, você vem para falar algo, não quer, então tchau, fica com esse mundo aí para vocês, do jeito que está. Né? Assim, não se envolva, não se preocupem, né? Não entre na vibração do medo, né? Não entre nesse joguinho da Matrix que eles tentam fazer. Então muitas pessoas, até de forma ingênua, né? São pessoas boas, elas vêm e caem nessa coisa de vai acabar o mundo. Né? Então, de tempos em tempos você tem isso, vai acabar o mundo porque os caras estão administrando drogas. Né? Então você tem filmes, você tem agentes de falsa informação, né, que de repente vêm falar que estão lá, é o tipo de falso profeta. Né? Eles vêm e falam que vão falar uma verdade, só que eles colocam uma informação falsa. Né? Então as pessoas que estão buscando a verdade vai até aquilo, né? Faz sentido, né, à primeira vista, só que se elas irem
entrar mais dentro, elas, né, sentirem a vibração da informação, elas vão ver que realmente não ressoa, né, que aquilo vai provoca mais o medo, né? Então assim, provocou medo, tá batendo na barreira ali, né? Tem que despir essas barreiras, caiu essas camadas, né? E quando caiu a primeira camada, você vai ter a camada da alma, né? Que nem eu tô falando, a camada da alma, ela também tem as suas crenças, ela acha que vem do planeta tal e tal e tal. Aí isso aqui é outra história, né? São camadas, digamos, mais fáceis de lidar, é outro plano, é o próximo nível, né? Isso aí a gente se preocupa então depois que curar primeiro a doença que está aqui na Terra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Sugestões de temas, deixem ali na descrição do vídeo, tem lá nos comentários, ou podem entrar nas minhas páginas e deixar as suas perguntas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.